firma. Porque eu não ando de ônibus, eu não ando pela rua, não ando da casa de vizinho, é da igreja para casa, por causa do processo que Deus trabalhou na minha vida. Amém, igreja? Amém. Porque profeta tem que ir da igreja para casa. Quem concorda, aplauda ele, porque você sabe disso. Você quer dizer uma coisa, quando nós estamos na igreja, a gente tem inimigo que a gente nem conhece. Eu tenho um inimigo que eu nem conheço, mas também eu tenho um amigo que me conhece e outros amigos também que não me conhecem. É meu amigo, amém, igreja? Então, na minha caminhada foi muito dolorosa e até hoje ainda é, mas agora não está mais light, né? Vou dizer que está mais light, né? E quando eu não sabia que Deus ia derramar esse dom na minha vida e eu ia perecer por amor a Ele, eu tirei a túnica de cima de mim. Eu não vou mentir, se você for olhar lá no meu Face, você vai ver o antes e depois. Você vai ver também outro orgulho que eu tenho. Quando eu fiz o primeiro, fui enchendo um e outro por causa da profundidade de visão, porque eu fui 40 dias, 40 noites no processo do arrebatamento. E quando Deus abriu a visão, eu achava que tirando minha túnica, pintando meu cabelo de louro, botando agora que Deus ia tirar tudo que estava em mim. E eu dizia, não quero mais profetizar, não quero ter mais visão, mas a única coisa que não saiu da minha vida é o pecado da fornicação, que é isso que separa o homem de Deus, é o pecado da carne. Então o meu pecado foi esse, colocar gola, né? E colocar, nunca me maquiei, mas cada foto que eu tirei, parece que eu me maquiava, mas eu nunca me maquiei. Mas certo dia, eu fazendo a obra e Deus descortinando, e eu fui novamente uma semana arrebatada. E o Deus, ele bradava e me disse, como eu tenho saudade do que você era. Aquilo me chamou a atenção. E não liguei muita importância, continuei andando com as vestes que eu ganhava. Eu nunca cheguei na loja para comprar uma roupa para mim. Era tudo ganhada que Deus usava os asos para mim. Aí eu disse, Senhor, eu vou vestir essa porque eu não tenho, o Senhor sabe. E o Senhor bradou e disse, vou mudar a transformação. Peguei a roupa toda, dei tudo, que eu não queria mesmo, eu não ligava para isso. E perdi o cântico de mistério, uma coisa que para o vaso que é tomado sabe disso, que você pode profetizar, você pode ter o dom da cura, mas se Deus, que você que já tem esse dom, você sabe que fica vazio, quando Deus te dá o cântico de mistério, que não vem de qualquer um, vem do céu. É da hora que Ele quer derramar o dom, porque quando mistério, beleza, não é você forçar a cantar em mistério. O homem não pode, o homem sobrenatural, o homem normal, não pode cantar em mistério se Deus não tomar a boca dele. E eu senti esse vazio. E eu peguei Carlos, eu conheci o pastor Carlos, que agora ele é pastor, né? Porque ele é missionário. Eu digo, todo o culto do meu culto, sábado à tarde, porque quando ele cantava em mistério, eu amava. Até hoje eu amo ele, e ele cantava divinamente. Hoje eu não acho essa graça que está sobre ele, mas na época que eu conheci, tinha essa graça. E o que aconteceu? Essa graça que ele cantava, que me chamava, me encantava. Uma vez, uma jovem, assim como aquela menina que está sentada ali com a bolsa. E aí dizia assim para mim, tu perdeste algo. E aquilo ali me chamou muita atenção. A igreja estava lotada e me levou para o meio da igreja. Mas Deus vai trazer de volta. E aí, uma vez, a pastora que você congregou, como é o nome dela? Daniela, né? Daniela foi ministrada na minha igreja. Uma serva de Deus, uma mulher de Deus. E ali, quando ela ministrou para mim, disse, olha, pastora, Deus sente falta de você, quando você era. E o Senhor me colocou uma profunda marca nesse dia. Eu quero dizer para você, não sei por que Deus está puxando essa conversa, mas eu vou deixar ele usar assim. O que acontece? Que quando ele me levou na profundidade da marca, um anjo vinha, tirava a glória de mim, tirava na vasculhicana e raia os mistérios daquela roupa que eu estava, e aí Deus dizia assim para mim, até aqui você foi. E depois veio um anjo com um canto tão enorme, e quando ele virava, era vinho novo. Alabasto, como ele é rastro.
E quando ele derramava sobre mim aquele vinho, ele dizia: eis que o meu Senhor manda te dizer, terás vinho novo, porque tem vinho velho dentro dos vasos ainda, que precisa ser tirado, reconhecer que precisa se dar totalmente para Deus. Tem muitos vasos aí, desculpa que eu diga, mas eu tenho que falar a verdade que Deus coloca na minha boca. Tem vasos que roda, mas tem mistura. Tem vaso na gastocomelém que profetiza, mas tem mistura. E um vaso separado com vinho novo, aonde ele chega, Deus revela para ele: pastora, na gastocomelém. E aquele que tem o vinho na gastocomelém misturado, profetiza sim. Porque Deus disse a palavra dele: anabasto comelei. Tem um compromisso com a minha palavra. Ele nunca perdeu a batalha. O Senhor disse: eu vou para o Pai, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora, porém, tem uma coisa que eu quero te dizer: morada e visitar. Diga assim: minha casa espiritual, Deus mora dentro dele. Aí eu te pergunto: mora mesmo? Porque quando ele mora dentro de você, você pode passar a tempestade que for, tu não sai da presença dele. Tu lavaste, quando você tem a presença do Criador, você não vende a sua vida por nada. Eu fui, obrigado, Senhor, Deus está permitindo eu falar isso aqui. Certamente, carnaval que se passou, me chamaram para pregar no retiro. Eu fiquei num condomínio fechado lá, e era para pregar dentro de um condomínio, mas era em cima de uma laje. Me disseram para mim que eu ia pregar para crente, e era mesmo. E aí de manhã eu acordei, o Senhor disse: filha, fique ligada, porque alguma coisa vai acontecer de revolução hoje. E eu fui para o banheiro. Quando eu estou na porta do banheiro, vi um homem arrumado, todo de paletó. Olha, eu soube que aqui dentro tem uma bispa. E eu disse: Senhor, o quê? O que veio a vinte aí para mim? Ele disse: o padre não foi, e precisamos dela ir lá pregar. Olha, você pregar dentro de uma capela que só tem ímpio, meu filho. Não vou mentir para você, minhas pernas tremeu. Tomei foi correndo, aquele banho de gato rápido, e perguntando: o que é que o Senhor está fazendo comigo, Senhor? E sabe o que aconteceu? Quando eu